Todos os sábados, das 15 às 17 horas, programa Bate-Papo Gospel. Músicas, tradução, Elvis Gospel. Bíblia na voz do Cid Moreira. Reflexão bíblica. Entrevistas, quadro O Crente e a Política. E a participação do ouvinte ao vivo. Transmissão pela 104.5 FM, Facebook e o aplicativo. Contatos WhatsApp 619-8447-8369. Apresentação Irmão Joaquim. Rádio Restaurando Vidas. Bem, a partir de agora, o Bate-Papo Gospel vai fazer entrevista semanal com o Dr. O Crente e a Política. Do PT do Distrito Federal. O doutor Tércio Carvalho, ou o irmão Tércio, como ele prefere que eu trate, é bacharel em economia, ele é empresário no ramo de TI, tecnologia da informação, presbítero da Igreja Presbiteriana de Brasília, parceiro do MTD, Movimento Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos no Distrito Federal, e integrante dos seguintes grupos: NEPT, Núcleo de Evangélicos do PT, Grupo de Evangélicos Progressistas com Cristo, Zonal do PT no Cruzeiro, Distrito Federal, Comitê Popular de Luta com Cristo e outros mais que ele eventualmente faça parte, dando, portanto, provas da sua cidadania exaltada, digamos assim, no bom sentido, visto que ele, além de evangélico, é um evangélico consciente. Não é como muitos dos irmãos, por isso que nós estamos nesse programa com o quadro O Crente e a Política, o irmão que não quer saber de política, que não quer se envolver em política, mas nós somos um cidadão da terra. Antes de sermos até um cidadão espiritual, nós nascemos sem saber nada, nascemos sem conhecer a Cristo, sem nem saber andar e a comer. Aprendemos tudo. Daí porque a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. A criança que não sabe andar, peibuste, cai a todo instante. A criança que não sabe falar, se enrola nas palavras e não transmite o que sente, aquela dorzinha de barriga, aquela dorzinha de cabeça, porque ela não sabe falar. E assim é o cidadão que não conhece de política ou de qualquer outra atividade na vida moderna, ele padece, ele falha, e principalmente porque a tendência é ele se orientar pelas fake news ou se orientar pela maioria. Mas lembre-se, nem sempre a maioria está com a verdade. É preciso fazer como os crentes de Bereia, que ali em Atos capítulo 17, Paulo e Silas falavam, e conquanto eles fossem evangélicos, crentes na época, né, cristãos, eles comparavam na Bíblia para ver se tudo que Paulo falava era de acordo com as Escrituras. Boa tarde, a paz do Senhor, meu querido presbítero, né? Você também é presbítero em disponibilidade, mas nunca perde a majestade de cristão, né, irmão Tércio Carvalho? Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão Joaquim. É uma alegria estar aqui com você, com o seu público, e eu espero que Deus nos ilumine e que nós utilizemos de palavras e que o Santo Espírito de Deus nos ajude, nos fortaleça e nos ilumine para que nós possamos usar de toda doçura possível, né? Numa época de tanto ódio, as pessoas destilando tanto ódio, né? E, então é um prazer. Eu, de fato, estou presbítero em disponibilidade, mas eu sou filho de pastor presbiteriano. Meu pai, Emílio Avelar de Carvalho, foi pastor, já foi para a glória, mas foi pastor por mais de 40 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil, em vários estados. Tanto é que somos 9 irmãos e cada um num estado diferente praticamente, né? Temos no Espírito Santo, temos no Mato Grosso, temos Goiás e Brasília.
E a minha mãe, uma serva, meu pai até foi um pouco perseguido por conta da fé da minha mãe, porque a minha mãe estava andando na rua, eu me lembro, na minha tenra idade, e se tivesse alguém endemoniado na casa lá afastada, se manifestava e ela tinha que ajudar a tirar menino de cisterna. Mas então eu cresci com o meu pai mais light e a minha mãe hard, né? Bem hardcore, ou seja, aquela mulher que nos ensinou e deixou a gente desde cedo nas Sagradas Escrituras. Então, é um prazer estar aqui, mais uma vez eu digo, e que Deus nos abençoe e que seja frutífero e produtivo para, como o irmão falou no início, para o esclarecimento, porque às vezes a gente peca muito porque acaba que na família, na igreja, no trabalho, acaba virando um fla-flu onde um ganha e o outro perde, mas muitas vezes as perdas são de amizades que ficam 1, 2, 3 anos sem conversar, sendo que nós temos, eu no meu modo de ver, né, já para iniciar um pouco, todo mundo que baixar um pouco a bola e usar de uma linguagem sem violência, não violenta, né? E a Bíblia fala que a resposta branda desvia, a palavra branda desvia o furor, né? Então a gente seguir nessa linha aí, O que é o que a gente vai crente fazer aqui e a hoje. política. Perfeito, irmão Tércio. Inclusive, nós temos dito aqui no programa que, conquanto o programa tenha esse viés, né, esquerdista, progressista, né, e evangélico, obviamente, a gente respeita as opiniões contrárias, a gente até aceita aqui para a entrevista, o ouvinte pode participar, inclusive usando aí o WhatsApp 984478369, 984478369, DDD 61, que a gente vai respondendo dentro da verdade. Não estamos aqui para, digamos assim, agir com medidas antiéticas, né, com procedimentos anticristãos, não. Porque, embora um filósofo francês chamado Voltaire não fosse evangélico, ele dizia, né, enfaticamente, eu posso não concordar com o que você diz, mas defendo até a morte o direito de você dizê-lo. Então, o cristianismo também é sinônimo de tolerância. O cristão tem de abraçar o umbandista, a abraçar a testemunha de Jeová, abraçar o mórmon, abraçar até o ateu. Porque Cristo veio espalhar o amor. E esse amor é indistinto para todas as denominações e partidos políticos também. Pois bem, meu querido Tércio Carvalho, você, como evangélico que é há muitos anos, né, como já disse, de nascimento, seu pai fora presbítero, pastor, né? Você tem tido, né, alguma notícia, teve ou tem tido, de alguma atitude ou medida dos governos de Lula e Dilma, até mesmo do Partido dos Trabalhadores, que fosse contra alguma comunidade evangélica ou qualquer outra igreja em geral? Então, meu irmão, tanto Lula quanto Dilma tiveram governos brilhantes nesse aspecto, porque por respeitar a laicidade do Estado, ou seja, o Estado, ele não é bom que ele se envolva com religião nenhuma, que ele, por exemplo, o Estado é católico romano, né? Porque aí pretere as religiões de matrizes africanas, preteriria os evangélicos. Então, tanto Lula quanto Dilma seguem essa premissa de que o Estado é laico, então todas as religiões têm que ser respeitadas, sem exceção, né? E a gente vê hoje, nos nossos dias, as igrejas de matrizes, as religiões de matrizes africanas, né? Alguns centros de Umbanda, Candomblé sendo destruídos por conta do ódio, né? E por conta dessa falta do conhecimento até, né? Ou seja, se está tocando tambor, então não é de Deus, né?
Eu me lembro de Caio Fábio, há uns anos atrás, falando para a gente, para a nossa mocidade, que ele teve num encontro na África e parecia que ele estava num grande terreiro de macumba. Então, porque a cultura deles lá na África é no tambor. A nossa aqui pode ser na guitarra, na bateria, O as crente igrejas e mais a política. conservadoras, naquele piano, naquele, né, clássico, hinos clássicos, mas lá é essa cultura. Então, às vezes, a gente é movido ah, pelo ódio, a maioria das vezes, quando a gente vai e destrói qualquer coisa, qualquer que seja, a motivação não é outra senão o ódio, não é por amor que a gente vai lá e faz isso. Mas então, meu irmão, Lula e Dilma, por serem estadistas, né, honrados e respeitadores da Constituição, nunca vi nada que ao contrário, o Lula no início se reuniu com os pastores, tentou aproximação com as igrejas, teve o apoio de igreja. E um caso específico, aqui em Brasília, né, eu conheci a minha esposa fazendo campanha para o Asnis Derrouri, que é um irmão nosso batista, que era do PT, foi para o PDT e agora está no PV, se não me engano. Mas eu, quando ele voltou para a Câmara Legislativa, ele pediu nossa ajuda, que a gente tinha uma parceria, eu vesti o boneco dele lá no setor comercial sul e tal, fizemos campanha, e ele ganhou. É um homem extremamente honrado, a conduta dele extremamente ilibada, e é a pessoa que, no meu modo de ver, um exemplo de como fazer política. Em 2009, deixa eu pegar minha colinha aqui, tem um projeto de lei complementar que ele trabalhou muito nela, que é a Lei Complementar 806 de 2009. O que trata essa lei? Essa lei trata da regularização de templos evangélicos, de ONGs, casas de assistência social, creches, que estavam fora da conformidade, portanto, irregulares no Distrito Federal. Quando eu fui fazer um evento, uns costelões que eu gosto de fazer para ele, para a campanha do nosso irmão, ele falou assim, Técio, aí eu sou empresário, eu doei os costelões, né? Na época ainda dava para comprar, né, meu irmão? Na época a gente comprava costelão à vontade. Uhum. E aí, e ele falou, Técio, vai lá na creche espírita lá na Ceilândia, que eles vão fornecer os demais mantimentos. A costela você fornece e essa comunidade vai servir os demais. Eu achei meio estranho. E depois vim a saber que a pastora que estava conduzindo o evento me explicou que essa creche imensa, eu entrei lá, tinha pelo menos umas 15 vans em volta lá, eu cheguei lá umas 6 horas da tarde, aí fomos lá na despensa, pegamos arroz, as coisas todas, as outras coisas para os mantimentos para fazer o costelão. Então, resumindo, para mim, o político e a política é isso, é cuidar da cidade, sem privilegiar ninguém, pelo contrário, especificamente, mas privilegiando a todos. Esse é o meu modo de ver. E foi assim que Lula e Dilma fizeram também, né? E já entrando um pouquinho na questão da mentira, e antes de prosseguir na mentira, eu gosto muito de acompanhar dos fake news que nós vamos chegar, eu gosto muito de seguir o Ed René, o pastor Ed René, e eu ouço algumas coisas dele. E, por sinal, e eu, um dia desse... Permita-me me interromper. Sim, querido. O René aí sofreu uma certa, digamos assim, represália devido a um posicionamento que ele teve dentro da igreja recentemente, não foi? Foi isso mesmo, foi num trecho que ele falou lá de... se não me engano, foi esse mesmo. Eu ouço ele há muito tempo, porque de Paulo com Onésimo na cadeia, escrevendo uma carta para Filemão, que era o senhor de escravo, aonde Filemão
Onésimo era um escravo que fugiu, e aí Paulo, reiteradas vezes, fala para Filemão, eu vou mandar ele de volta. E nessa passagem, ele fala muito da tolerância, ou seja, para um senhor de escravo. E Paulo falava assim, eu não quero que você o trate mais como escravo, porque você é meu filho na fé, e Onésimo também é meu filho na fé. Então, vocês são irmãos, não o trate como tal. Então, ele caminha para o lado da tolerância, e mais para o final, ele fala da tolerância do modo geral, entre as pessoas. Porque um dos grandes motivos do ódio é a intolerância. O evangelho é tolerante, não é? Então, irmão, e aí ele estava falando uma coisa tremenda e que é verdade. E ele falando assim, se tivesse que uma dosimetria para o pecado aos olhos de Deus, o pecado pior que tem é a mentira. Então, ele fala lá em Atos, e o fake news fake é porque a gente americaniza tudo, né? Fake news é mentira. Mentira. Então, quando você pega uma mentira... do ato, né? Exatamente. Então, ele cita lá Ananias e Safira, não é? Na igreja primitiva lá, onde todos vendiam o que tinham e entregavam aos pés de Pedro, dos apóstolos, né? De João e Pedro. E aí, quando Ananias entregou, então o Ed René falando, por que eles morreram na hora ali? Porque eles estavam levando uma parte do que eles venderam, da posse deles, do campo que eles tinham, e entregaram. Então, a explicação é que eles não precisavam ter doado nada. O grande problema de Ananias, quando foi questionado quanto que foi o campo, teria sido 100, e ele disse que foi 50, e aí Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim, poxa, você não precisava ter dado nada. Por que você veio aqui até o templo mentir, desagradar o Espírito Santo? Aí, o que aconteceu? Ele morreu na hora. Uma coisa muito radical, eu imagino. Hoje em dia estaria muita gente morrendo. Inclusive, o primeiro ouvido mais próximo é o meu. E aí, a esposa dele, como ele começou a demorar muito, 3 horas depois chegou e corroborou, comprovou a mentira. E ele falou assim, poxa, o seu marido já mentiu. Então, queridos e queridas que estão ouvindo a gente agora, irmãs, irmãos, não sei qual a procedência, não sei, estou aqui a primeira vez, né, no programa, mas imagino que que eu participo de outras lives, que seja... Como é aberto, então muita gente entra todo mundo, não tem tranca na porta. Então, já para começar o bate-papo, o pai da mentira é o inimigo das nossas almas. Então, se a gente pega uma mentira, e ali na frente nós vamos discorrer mais sobre isso, e tão somente para destruir a imagem de um partido, de uma entidade, de uma pessoa, passa aquela mentira para frente, conscientemente que é uma mentira, mas sabe que vai dar ibope. E aí eu me lembro de uma gritante na campanha do Haddad. A minha tia recebeu uma das últimos atos do Haddad foi ir num comício na Bahia, em Salvador, e um deputado lá fez uma fake, pegou uma pessoa com um biotipo parecido do Haddad, autona, numa luz... E o Photoshop hoje em dia faz tudo, né? Jogando a Bíblia na grama. A minha tia, ela chorava, para você ver como é que... Mas eu acredito, né? Mas ela acreditou que aquilo era verdade. Então, a gente tem esse naipe... Ela brigou muito com o esposo dela falando, isso é mentira. Ela, não, olha o que ele fez. Então, irmãos, irmãs, a gente tem que estar muito preparado para isso. E irmãos e irmãs que têm essa prática, cuidado, lembrem-se de Ananias e Safira. Lembrem-se que nós temos um Deus forte.
E o presidente que aí está citou, e conhecereis a verdade vos libertará. Só que o que a gente tem, e glória a Deus por isso, só que o que a gente tem visto é a campanha dele foi vencida em cima de mentiras, fake news é mentira, Totalmente vou falar, inverso mentira, a esse versículo, né? exatamente. E ele pegou isso como mote de o arauto da, né, A o verdade. Messias da verdade. E o que a gente vê com esse pouco tempo que ele está aí é exatamente o contrário. Ele mente todo santo dia. Ele mente todo santo dia. Então, queridos, Fizeram até então uma pesquisa aí, né, que não foi só de disse-me-disse, né? A imprensa em geral fez aí uma pesquisa e descobriu que ele conta de 4 a 7 mentiras diariamente, né? Uma estatística é, horrorosa, né? é muito. Pois E bem, a mentira, pois não. só para concluir, meu querido, a mentira, ela O destrói os crente lares, e a política. ela destrói a cidade e ela destrói a nação. Porque hoje uma mentira, dependendo do que for, ela pega o planeta todo, em minutos ela já está no planeta todo. Então é uma coisa avassaladora. Exige muita responsabilidade, né? Daí porque a gente vê Exatamente. mais do que nunca tem de haver uma regulação, né, do uso da internet, senão vira Sim. uma terra sem lei e nem os direitos básicos constitucionais serão Uhum. respeitados, né? Mas, meu Exato. querido Tércio Carvalho, do Neto Distrito Federal, daqui a pouco vamos entrar mais a fundo nessa questão da fake news, mas só vamos ter que antecipar que o ouvinte já vai ficando aí com o ouvido grudado aqui no nosso programa Bate-Papo Gospel. Meu querido, Bom, você deve ter acompanhado recentemente o escândalo da intermediação de verbas do MEC, né, do Ministério da Educação e Cultura, em que o próprio ministro, né, embora fosse também pastor, e por coincidência da sua igreja, né, da presbiteriana, não sei se da sua própria congregação, ele recebeu o aval, né, do presidente Jair Bolsonaro para fazer, digamos, aquele mercado livre, né, das verbas educacionais, onde alguns pastores, 2 deles, né, daqui de Goiânia, né, de um ministério, que eu não me lembro o nome agora, de Goiânia, que até pediam barras de ouro para prefeitos para liberar a verba. No entanto, o presidente da República, ele fala de peito estufado, que não há sinais de corrupção no governo dele, como se ele fosse, de fato, um bastião da justiça e da honestidade. Como você viu especificamente esse fenômeno aí do MEC e a intermediação de verbas? então, meu irmão, eu vi com muita tristeza. É certo que, assim, num governo onde houveram tantos desvios de vacinas, de verba, de compra de tanta coisa, de onde a gente menos esperava sair tanto escândalo, né? Tanto desvio. Eu jamais imaginei que um irmão nosso, né? O nosso irmão Milton Ribeiro, diretor do Mackenzie, que é uma entidade, uma instituição vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem universidades em São Paulo, em Brasília e em vários lugares que formam pessoas de excelência, fosse se imiscuir com isso. Ele já deu sinais de, assim, despreparo para ser ministro da Educação. Ele já deu uns sinais, mas não de corrupção. E acho que a forma dele ver não foi nem corrupto, ele está ajudando o reino a crescer de alguma forma. Eu não sei se é ingenuidade ou se é corrupção mesmo, mas ele fez uma assertiva, irmãos e irmãs, que o pobre não precisa de universidade. Quem precisa de universidade é o rico porque paga imposto. Então, eu digo que é até uma demência, é uma demência. É o capitalismo levado à enésima potência, ou seja,
por conta da meritocracia, o menino é bonitinho, fala inglês, francês, italiano, então ele vai para o UNB, ele vai para a USP, ele é uma pessoa boa, não vai se misturar com um pobre que não sabe nada. Então, isso aí, ele já tinha que ter saído para a cadeia dali, no meu modo de ver, por essa assertiva. Mas aí, depois de muitas outras coisas equivocadas, retirar as verbas das universidades, eu sei que aí não é ele, aí já é o Paulo Guedes, porque ele fica meio do rabo do cachorro, né? Ele não tem como mover o cachorro, então ele seguia. Mas, irmão, eu vi com muita tristeza. E eu anoto aqui algumas coisas que eu vi com muita tristeza, porque num cenário de tantas pessoas voltando à linha da pobreza, passando fome, batendo nas portas das casas. Eu estou aqui na minha casa, eu moro no Cruzeiro Velho, média de 4 a 5 pessoas por dia. Ontem foi o recorde, várias pessoas, parece que até combinaram de vir pedir comida aqui em casa. É porque a gente é o comitê popular de lutas com Cristo, funciona aqui em casa. Aí eu botei a bandeira do Brasil e o banner da campanha lá na fachada da minha casa. Então, acho que o pessoal passa e fala assim, é aqui que eu vou ter arroz, mas é porque o povo não tem arroz para comer. Então, e na educação... E há anos você não via isso, não era há décadas. Muitos anos. Eu estou em reunião, eu trabalho, né, e estou em reunião, a cachorrada late em volta, o pessoal fala, e esses cachorros aí? Meus irmãos, irmãs, tinha muitos anos que eu não via passar carroça aqui na minha rua. As carroças não vinham, e agora é uma procissão de carroça. De manhã são as carroças passando e os cachorros latindo. Aí o pessoal que está na reunião... Veja, né, Tércio? Veja, isso na capital federal, né? Na capital federal, imagine, eu moro... muitas cidades aí pelo interior do Brasil. Exatamente, querido. Então, assim, os semáforos todos abarrotados. Então, nesse cenário, vem um escândalo desse de desvio, né? E com a anuência do presidente, que a esposa do presidente, eu não quero julgar, não julgo ninguém, né? Ela é evangélica. E às vezes muita coisa que ela faz, infelizmente, é induzida pelo marido, né? E também ela tem um pouco de carreira solo também. Eu acho que esses pastores, antes de ir no Bolsonaro, antes de ir no presidente atual, eles foram nela, e aí conseguiram o aval dela, porque toda vez ela meio que intermediou isso aí, né? E é uma mulher que, se ela fosse temente a Deus de fato, né, ela orientaria o marido a não fazer tanta atrocidade, né? E se a gente for lembrar, o tempo não vai dar, e a gente vai precisar de mais tempo das atrocidades de, tipo, 665 mil vidas, né? E ele dizer que todo mundo morre, todo mundo vai morrer. Então, realmente, querido, mas eu fico com muita tristeza, porque as coisas de valor que nós temos, as instituições, o Mackenzie, tudo jogado na lata de lixo por um representante dos evangélicos que assuma uma cadeira como Ministério da Educação e que faz essas atrocidades. E lá na frente, eu vou dizer, não sei se é aqui ou lá na frente, como eu não estou lendo, que se fosse num governo do Partido dos Trabalhadores, esses caras, o da saúde, estaria tudo na cadeia. Imagina ministros do presidente Lula ou da presidenta Dilma imiscuídos. A imprensa vivia. No entanto, já para introduzir a questão da hipocrisia da imprensa, eles toleram tudo isso. Esses caras, esse Milton Ribeiro, voltou para a casa dele, está tomando a Coca-Colazinha dele. E ainda disparou arma no aeroporto, né? Ainda deu um tiro no aeroporto. Ainda deu um tiro no aeroporto, bem lembrado, querido. Por quê? Meus irmãos, nós estamos à beira de Jesus voltar mesmo, se for por esses sinais, porque o presidente incentiva e agora vai fazer crédito para que os reformados comprem mais de 7 mil armas,
Então, nós Mas que no estamos Canadá e nos Estados Unidos havendo um movimento contrário, né? Oposto a isso. Canadá e Estados Exato. Unidos, com esse caso do Texas, né? E lá no Uhum, Canadá também, né? A chacina. uhum, aham. Nós estamos vivendo hoje, queridos, todas queridas e queridos irmãos, amigos que estão participando com a gente, de um cristianismo às avessas, ao contrário, ou seja, nós não estamos seguindo a Cristo no nosso país hoje. Até parece que Qualquer coisa. era como Desculpa. se eles estivessem aplaudindo César, né? Na época de Cristo. Aplaudindo César, Exatamente, né? exatamente. Então é isso, querido. Eu fico com muita tristeza, vejo tudo isso com muita. Agora, eu Decepção. faço muita decepção. Agora, querido, me dá a Aquela liberdade. decepção evangélica, né? Porque é diferente. Se, Sim, digamos, sim. algum não é evangélico, não, é normal. E se fosse o PT, diriam agora, que é do PT. Exatamente, já iria preso. Vocês lembram que o Delcídio Amaral, ele foi preso por um telefonema e foi rito sumário. A CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, na pessoa do José Wellington Júnior, que é filho do José Wellington Pai, né, que foi presidente durante muitos mandatos, ele publicou uma lacônica nota dizendo apenas que aqueles dois pastores, que eu me esqueci o nome deles agora, aqui de Goiás, que representavam, né, o Ministério da Educação, fazer aquela intermediação, eles não estavam autorizados a falar em nome da Assembleia de Deus como um todo. Agora, veja a ironia dessa expressão. A questão não era saber se aqueles dois eram representantes legais da Assembleia de Deus ou não. Eles estavam representando o Ministério da Educação e Cultura. E no outro vídeo, até publiquei, O crente está lá no meu canal do e a YouTube, política. pode procurar lá, Dr. Joaquim Valparaíso, no caso DR Valparaíso, lá no YouTube, tem o próprio José Wellington Pai dizendo num outro culto e apresentando os seus filhos como pastores e deputados lá de São Paulo e dizendo explicitamente: olhe, todo prefeito que quiser verba, fale com meu filho, viu? Só pode ser evangélico, fale com meu filho. Ou seja, ele dando toda a receita, todo o caminho e todo o aval para essa, eu não vou chamar maracutaia para não ofender os irmãos evangélicos, mas que mas essa estratégia, essa tática. E, no Sim. entanto, quando descobriram, né, a realidade, eles dizem apenas, e laconicamente, que não representavam aqueles pastores as Assembleias de Deus do Brasil. Lamentavelmente, você já citou esse termo, por sinal, e eu repito aqui, até com base em Mateus 23, hipocrisia, né? A hipocrisia nas nossas igrejas, e quando o assunto é política e o poder financeiro, infelizmente, o reino de Cristo, ele é deixado de lado a favor do reino de Mamon, que nós sabemos não se pode servir a dois senhores. Mas, meus queridos, fazendo essa retomada da nossa entrevista, eu lhe farei a pergunta 3, onde nós vimos, em 2018, uma indústria, né, totalmente maquiavélica e diabólica das fake news, elas que, com certeza, derrubaram muitos milhões de votos a favor do Fernando Haddad, né? E neste ano, apesar da CPI das fake news, de inquéritos abertos pelo STF e do maior rigor implantado pelo próprio TSE, Tribunal Superior Eleitoral, essa guerra deverá ser mais impiedosa. E eu quero lembrar que naquelas eleições de 2018, apesar de todas as fake news, apesar de toda aquela guerra, o nosso querido Haddad ainda chegou a ter quase 10 milhões de votos, como vocês podem ver aqui nesse quadro. Eu estou aqui pelo Facebook também, um quadro divulgado pela Folha e o UOL, né, também. O Bolsonaro teve cerca de 21 milhões de votos dos evangélicos e o Haddad quase 10 milhões.
Então, vejam vocês que, apesar de todas as fake news, o Haddad e, por consequência, o Lula, né, e o PT tiveram uma grande participação dos evangélicos. Mas, meus queridos, como o evangélico pode se defender, se proteger das notícias falsas, das fake news, né? Que, como você já disse no início da nossa entrevista, é coisa, literalmente, do pai da mentira. Então, irmão, eu queria só para fechar a pergunta anterior, rapidamente, é uma síntese que eu vi desse tema da questão da tolerância da grande mídia com os governos liberais, né? Eu fiz um assertivo assim: temos uma grande mídia sustentada pelo mercado que protege os verdadeiros corruptos e levam aos tribunais quem trabalha por justiça social e melhoria de vida de todos, principalmente dos pobres. Então, essa é a nossa realidade, infelizmente. Ou seja, quem é verdadeiramente corrupto por estar de acordo com o mercado, com os ricos, com o Wall Street, com a Bolsa de São Paulo, com a Bovespa, quem está, os rentistas que, afinal, mandam, Itaú, essa galerinha que todos nós conhecemos, que mandam na Rede Globo e na grande imprensa, esse pessoal, eles têm uma tolerância muito grande com o corrupto. Eles não investigam, são tolerantes, né? Mas quem faz justiça social, promove a inclusão da viúva, do órfão, do forasteiro, tudo que está lá em Mateus 25, eles escorraçam. Por quê? Já taxam logo, são comunistas e tal. É só isso. Foi isso que eu falei. Depois eu posso te mandar, irmão, o que eu escrevi, porque eu estou dando pinceladas rápidas, mas eu escrevi bastante coisa, tá? Então, vamos para as fake news. Assim, irmãos, desde sempre, hoje ficou moderno, né? Porque as fake news é uma coisa que a moda, né? A moda é uma coisa. Mas se vocês, as pessoas da minha idade, do irmão Joaquim e nossos contemporâneos vão lembrar tranquilamente da campanha do Lula com o Collor. Teve um grande empresário brasileiro, ali era o princípio, se bem que antes, né, em 64, as elites já diziam que por conta da corrupção e tudo mais, eles tomariam o poder. Juscelino Kubitschek foi terrivelmente hostilizado por um triplex que ele teria lá no Rio de Janeiro, coincidentemente, fruto de corrupção. E depois que morreu, provou que não tinha corrupção nenhuma. Ou seja, os donos do poder, eles já sabem que essa fórmula funciona, tanto com evangélicos quanto com pessoas, vamos dizer, de bem, pessoas de bem, né? Ainda que depois se prove o contrário, a intenção deles foi atingida, né? O alvo foi atingido, que era denegrir a imagem. Até porque, irmão, eles botam, quando é a notícia, igual foi com o companheiro Lula, eles ficaram Jornal Nacional, dias e dias, horas, não sei quantas horas, para macular a imagem do presidente, para dar força para o Sérgio Moro, para ele ir para a cadeia. E quando sai a liberdade, eles falam laconicamente, em uma frase. Eles não usam aquelas 24 horas de jornal que eles usaram para desfazer. Até porque eles eram... Lembram do senador, como é que era o nome dele? Que é com o STF, com tudo. Ou seja, era um conluio. Então, voltando um pouco para eu concluir, então teve essa do Abílio Diniz. O que aconteceu? Foi um sequestro. Acho que foram uns colombianos que sequestraram ele. Quando pegaram os sequestradores, vestiram a camisa do PT nos sequestradores. Isso, me lembro. Lembra disso? Eles colocavam panfletos do PT, coisa que parecia a estrela vermelha do PT, e misturaram com as Farcs também, né? As Exatamente. Isso na delegacia, né? Na delegacia. Imagina. Então, né? E uma outra que é terrível com o pessoal do Agrobis é a questão de, na cidade da minha falecida sogra amada, Ana Maria da Silva Lara, Guanhães, Minas Gerais, perto de Governadores,
Eles botaram um quiosque lá do PT, um fake quiosque do PT, para inventariar casa, terra, para te falar assim, nós vamos dividir tudo aqui, Mas as isso é fazendas vão gravíssimo, ser viu? tudo... Isso é Oi? gravíssimo, isso é gravíssimo, né? Um caso de Muito, estelionato, né? mas É e tudo isso foi tremendo. tolerado, né? Então, esse fake news que a gente atravessa hoje, então, o que eu queria dizer para as irmãs e para os irmãos é que a tolerância com a mentira, ela não é de agora, pela grande imprensa. Se a mentira agrada a eles, então eles estão juntos, eles fecham, né? Fecham e vão até as últimas consequências. Então, não é, então essa questão dos fake news, agora, quando a gente falou lá de Bereia não, lá da Atos 4, lá, né, Ananias e Safira, de Ananias e Safira, sobre a mentira, a fake news nada mais é do que uma mentira que está sendo transmitida por irmãos da igreja, e esse é o contexto aqui, né? Naquela época, faltava pouco. O Bolsonaro, no segundo turno, por conta dessas fakes, ele teve uma avalanche de votos nele, né? Então, e muito pelo povo evangélico. Tanto é que tem pastor aí jurando que vão virar a mesa ainda. Então, imaginem as irmãs e os irmãos o tanto de fake news que vem por aí. com Então, certeza. E principal das fake vai ser a seguinte: se Lula ganhar, foi culpa das urnas. Ou seja, exatamente. as urnas eletrônicas foram violadas, né? Uhum. Exatamente. Assim, a fake news ela é uma coisa avassaladora hoje em dia e ela não pode ser tolerada, Agora, meu principalmente de querido, roubo. você que é da igreja presbiteriana, e eu teço elogios à presbiteriana, à batista, à metodista. Eu tenho 40 anos de evangelho, já passei por inúmeras igrejas, inclusive já fui mórmon, já fui espírita, já fui até ateu também, e a maior parte foi nas Assembleias de Deus. Mas os batistas, os presbiterianos, os metodistas e igrejas, digamos assim, mais antigas e consideradas tradicionais, né, em contraposição às renovadas, né, que são as pentecostais, vocês são mais dados ao estudo, são mais dados ao esclarecimento e, a bem da verdade, vocês têm, digamos assim, mais autonomia de pensamento. Mas, dentro dessas fake news, eu levanto muito o paralelismo com a ideia do voto de cabresto. Né? Você se lembra bem antigamente, e hoje ainda nos rincões mais distantes do Brasil, né? O coronel, né? O dono da fazenda, pegava o título de todo mundo que trabalhasse com ele, que morasse na sua fazenda, botava lá no pau de arara e saía arrastando para votar naquele candidato que ele obrigava todos a votar, o chamado voto de cabresto. Nós sabemos que isso ainda existe dentro das igrejas. Então, que recado você dá para esses pastores considerados coronéis do voto? Eu até discorro sobre esse tema mais à frente um pouco, meu irmão. Eu vejo o seguinte, da seguinte maneira, né? Algumas igrejas cresceram muito, e isso é bom, né, para o evangelho, mas às expensas, né, de grandes televisões, de grandes rádios, e isso custa muito caro. E o que faz as igrejas se imiscuírem com o Estado de maneira igual o nosso ministro do MEC fez, e com as milícias e com o tráfico, é porque elas adquirem tamanha proporção, e aqui para frente eu vou citar um dos casos, não é? É que o pastor, ele meio que enlouquece. Por quê? Ele tem uma fatura, voltando até um pouquinho naquela outra ainda, eu tenho dados do seguinte, que essa questão da corrupção, na época do PT, que o PT estava no poder, né?
houveram várias incursões e aproximações e vários pedidos de ajuda das igrejas, né? Mais ou menos igual essas barras de ouro aí. Só que foram todas negadas. E uma delas, que foi a maior, que a gente soube, eram 3 parcelas atrasadas, televisivas, no valor de 7 milhões cada. Isso naquela época do Lula. Só que o governo, 3 parcelas de 7 milhões seria ajuda do Lula para essa igreja, só para essa igreja, e para esse irmão. Então, quando você vê eles muito bravos, não querem, esganiçados, não querem, então esse ódio que eles têm, eles introjetam esse ódio no coração dos fiéis, que repetem as falas dessas lideranças. E o Brasil, eu chego a falar isso aqui nos meus pensamentos, está nesse caos que está hoje, de ódio e tudo mais, muito às expensas desses coronéis das igrejas, do voto de cabresto. Quem vota no PT é do diabo. Essas assertivas, primeiro que são ilícitas, ilegais, eles nunca poderiam estar falando nem do púlpito e muito menos de uma rede de televisão em nível nacional que atinge o Brasil todo, o mundo todo, está falando essas coisas que não são de Deus. Então, eu imagino que esse ódio que eles têm é que a contrapartida, e esse ódio, esse receio, tem pastor jurando que o PT não volta nunca mais, tal. Então, esse receio do PT voltar é de acabar esse propinoduto, pelo menos com relação ao Estado. Com relação às milícias e ao tráfico, eu duvido que acabem, porque as milícias e o tráfico, Jesus volta e não acaba isso. Mas com relação ao Estado, em voltando o Partido dos Trabalhadores, eles já têm um não garantido. Eles têm um não garantido, né? Então, esse ódio, ele faz com que é uma cadeia imensa de transmissão. Isso aí vai lá do púlpito, é introjetado na mente, no coração dos fiéis, que aceitam o que as lideranças falam como sendo a pura verdade, que reproduzem para suas famílias, para os seus colegas de trabalho, e é essa inundação de coisa. Então, tudo que você fala, eu estou fazendo um fake news aqui, que vai detonar com o Lula, Luladrão, né? Eu estou vendo o Luladrão direto agora no meu Face, de irmãos da igreja. Luladrão, Luladrão, porque o Luladrão é um negócio que mexe com o nosso sentimento, com o nosso brio, né? Isso é semelhante àquele apelido, né? E na nossa infância, né? Um dizia, lá vai o narigudo. Aí o nosso amiguinho se zangava, esperneava, tal. Então era só falar narigudo, então era o gatilho para tirar aquele outro do sério, né? Exato. E aí eu recomendo para as irmãs e para os irmãos que os progressistas que não entrem nessas pilhas erradas, não é? Não entrem nessas pilhas, ouçam, melhor ouvir do que falar, ouçam, porque essas pessoas já estão convencidas de que deram um tiro no pé, não deram na cabeça porque ainda estão vivos. No pé, elas já estão convencidas. E quando a gente chama elas de qualquer coisa pejorativa, ela vai recrudescer o ódio, vai ficar recalcitrante e aí a gente nunca mais consegue. Então, ouça seus parentes, ouça seus irmãos com muito carinho e venha depois com uma palavra amorosa, né? Do tipo, poxa, gente, mas a gasolina, poxa, mas a carne, tenta puxar para as coisas do dia a dia, do cotidiano, né? E perdoar-nos porque não sabem o que fazem. Exatamente. E nesse mote, né? Então é isso. Inclusive, sim. Perfeitamente. Daqui a pouco você continua com as suas anotações, independentemente da linha de pergunta que eu faça. Sobre isso que você está dizendo aí, inclusive a gente, aqui no programa, a gente prega muito essa questão de o crente se esclarecer, né? Porque como está em Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. Aí alguns irmãos dizem, mas irmão Joaquim, você quer dizer que
tudo aquilo na Lava Jato foi mentira. Eu digo, não, tudo não foi mentira. Porém, tudo foi arquitetado, articulado para avisar quem? O PT. Para avisar quem? O tanto que todas aquelas delações, elas convergiam para o Lula. Tanto que, mais adiante, eu vou fazer um programa só sobre o Lava Jato, que, na verdade, daria uns 10 programas, né? A É Lava muita Jato é coisa. uma fonte inesgotável de assunto jurídico e erros jurídicos também. Então, eu digo, Sim. meus queridos, é o seguinte, cada um paga pelo pecado que comete. Está escrito aqui em Isaías, perdão, Ezequiel, que o pai não levará a culpa do filho, nem o filho O levará a culpa crente do pai. e a Se houve política. algum problema de Lula, que mostrasse as provas. Porém, não mostraram nenhuma gravação contra o Lula, nenhum vídeo contra o Lula, nenhuma foto contra o Lula, nenhuma conta no exterior contra o Lula, nem joias, como aquele menino Cabral lá do Rio de Janeiro, né? Compradas pelo Lula, nem milhões nos cofres na casa do Lula, nem sei se Lula tem cofre lá no apartamento dele, São Bernardo do Campo. Vasculharam tudo da casa dele, pegaram até o celular do coitado do menino dele, e rasgaram os colchões para ver se tinha coisa escondida lá, e não encontraram um palito de fósforo. Eu não vou dizer que Lula é santo, porque nenhum de nós é, nem dentro da igreja tem santidade 100%. A fraqueza do homem é inerente ao pecado desde o princípio da queda em Adão e Eva, né? Mas o Lula não pode pagar por coisas que não tem provas cabais. Disse-me, delações premiadas, e olhem, né, Tércio Carvalho, que teve até a delação do próprio presidente da OAS, presidente não, vice-presidente, né? Aquele menino que há poucos meses voltou atrás, disse que nada que ele falou contra Lula procedia. Então, são coisas, como falamos agora há pouco, o primeiro momento é o quê? É lançar sujeira na vidraça. Depois que sujar a vidraça, vai lá, passa um pano e, cinicamente, tá bom, foi engano, eu pensei que era casa de outra pessoa. E vida que segue, né? Mas é muita hipocrisia política e misturada hoje com a hipocrisia religiosa, né? Presbítero É isso mesmo. Tércio Carvalho. Meu É isso querido, mesmo. É meu isso querido, a mesmo. quarta pergunta para a gente dar prosseguimento, e se preciso, Vamos embora. a gente manda um terceiro link do Zoom para você. Se prepare aí, viu? Tá bom. Se você quiser, irmão, eu posso gerar um link do que eu tenho Zoom sem limite. Eu gero um que aí vai, mas fica tranquilo. Pronto, que já estamos por aqui. Eu vou. Vamos embora. Eu posso me atrapalhar na hora de transmitir aqui para o Facebook, embora esteja transmitindo pelo celular. Aí, para não trazer mais complicações técnicas, prossigamos. Pergunta número 4. Em recente pesquisa da Folha de São Paulo, há um empate técnico entre os evangélicos que pretendem votar em Bolsonaro e naqueles que pretendem escolher Lula para presidente novamente. Isso é um grande avanço numérico, comparado com o ano de 2018. Podemos, com isso, dizer, meu caro Tércio Carvalho, do NEPT do Distrito Federal, que o crente está abrindo mesmo os olhos, conforme João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará? Então, irmão, sem dúvida alguma, o crente, o cristinho, né, o pequeno Cristo genuíno, ele pode ser enganado aqui, ali, mas ele não vai descansar de buscar a verdade, porque o Espírito Santo de Deus vai o incomodar até o fim. E eu oro, inclusive, nos nossos grupos de oração, por essas lideranças que estão criando essas pessoas, né? Então, eu acho que está correto, sim. Eu acho que esse voto de cabresto que você mencionou antes, ele ainda funciona muito nas igrejas, de um modo geral, nas igrejas evangélicas, no interior, e acontece muito. Acontece muito também nas igrejas tradicionais, batistas, evangélicas, tudo porque as pessoas seguem muito o que o pastor fala, não é? É certo que na minha igreja o pastor não interfere nessas coisas, os pastores não interferem, não entram, né? Eles não levam ninguém no púlpito, inclusive o meu pastor foi repreendido peremptoriamente, a pessoa saiu da igreja
porque não teria levado o atual presidente ao púlpito. Então essa coisa não acontece, mas eu vejo sim que não tem como também, querido, esse crescimento da igreja evangélica está muito ligado também às periferias e pessoas que viram os governos anteriores e estão vendo agora também, ou seja, as promessas falsas, aliás, nem uma coisa que a gente não pode reclamar do atual governo é que eles não fizeram promessas falsas. Eles falaram, vou acabar com os direitos trabalhistas e acabaram, vou acabar com o 13º e acabaram, vou acabar com a universidade e acabaram. O Estado vai ser pequenininho, vai ser mínimo, então todas as atrocidades eles cumpriram. Então, eu vejo sim, irmão, e nesse aspecto da questão ainda, porque tá tudo, os temas estão entrelaçados, né? E é nesse tema aqui que eu falo acerca das grandes lideranças e por que o tráfico, você fala assim, pô, Tessa, mas o tráfico de droga ajudando a igreja? A gente tem notícia de que sim, porque é um dinheiro bem-vindo. Eu já vi vídeos do povo antes de sair para descer orando para descer, para fazer as coisas, entendeu? Então, eu digo aqui assim, né, para essas grandes lideranças, né, e aí eu faço um desfecho que está também dentro dessa, porque esse crescimento dos evangélicos, essa virada dos evangélicos, que é muito boa, que com certeza os evangélicos e os garotos que estão chegando com 16 anos vão ajudar muito a Lula ganhar no primeiro turno, com certeza. Eu boto aqui no Salmo, eu cito o Salmo 42, que um abismo chama o outro abismo. Então, essa grande liderança, de uma grande televisão, ele tem que extorquir o membro, ele tem que falar assim, olha, essa sua BMW, ela é de Deus, ela é para Deus, hora que vai vir 3 BMW. E aí, quando isso já não dá mais retorno, o que eles fazem? Vão para o Estado, vão para as milícias, vão para de onde vier o dinheiro, se tiver sem carimbo, melhor ainda. Ou seja, é o Deus Mamon, atuando nas nossas igrejas. Exatamente. E aí eu faço oração aqui, para essas igrejas, para os líderes dessas igrejas. Rogo ao Senhor Deus que retire o ódio do coração dessas lideranças. Eu peço pelas lideranças e abra os seus olhos para que não fiquem como os fariseus, tanto criticados por Jesus Cristo em diversas passagens, cegos, guias de cegos. A gente sabe que o ódio cega, não é? Então, esses irmãos recalcitrantes com ódio, que não param para ouvir, que estão em número cada vez menor, mas que ainda estão recalcitrantes, é porque ainda estão sendo ainda muito influenciados. Não é culpa deles, porque eles seguem a liderança, seguem o que o líder fala, e o líder coloca, introjeta no coração deles, na mente deles, todo domingo no púlpito, e essas igrejas têm culto quase todo dia, então o irmão vai ali, essa retórica e o ódio, o discurso de ódio, né? E a gente passou de liso por um tema que, se der tempo no desfecho, eu vou querer mencionar, só para a gente deixar no radar. Mas então é isso, irmão. Eu vejo com assim, muita alegria porque e vejo que está crescendo. Se a gente lembrar bem, em 2014, lembra que o Aécio Neves ele ficou indignadíssimo, porque acho que não deu 2 milhões de diferença de voto. E foram os votos dos evangélicos que viraram para Dilma, sabe? Então, esse crescimento no meio evangélico é muito bom para o nosso companheiro Lula e, sem dúvida nenhuma, e bom para que a gente saia desse atoleiro, que o Brasil saia desse estado de coisa em que nós fomos lançados. Mas eu vejo, irmão, a mão pedagógica de Deus na nossa história. Por quê? A gente viu 12 anos, 8 anos Lula, aí mais 4 anos de Dilma, mais 2, que aí ela foi retirada em 2016, né? E aí as pessoas vinham, tal, e deu chance da gente voltar para o mapa da fome, deu chance da gente
E lá para o sul, a gente acha que o abismo tem pé, mas não tem pé, não, sabe? Daqui a Eu, pouco eu eu, vou até comentar sobre isso aqui. Nós estamos em 13º lugar na economia mundial, viu? Nós sim, estávamos em 6º lugar no governo sim. Lula. Aham. E a gente já estava dando seta para ultrapassar o Canadá. O Lula falou com o Canadá, ó, toma cuidado que nós vamos passar vocês. E aí chegamos nesse estado de coisa, né? Então, Perfeito. irmão, vamos seguir, porque tem mais coisa aí, vamos seguir. É E verdade. depois a gente faz um apanhado geral, né? Com certeza, é. Você vai ter espaço para as considerações finais, fique tranquilo. Tá Deixa bom. eu ligar aqui o meu celular, que já está ficando com a bateria em 5% apenas. Concluindo essa pergunta que eu lhe fiz, houve um fenômeno curioso, agora, há pouco na minha igreja, quando o presbítero, né, da minha congregação me mandou, né, ele é o vice-presidente local, né, ele me mandou, é uma Assembleia de Deus também, né, ligada à missão, a DGO, você deve conhecer aqui do Gama Sim, Oeste, sim. né? Eu conheço. Pronto, a congregação aqui do Valparaíso, por enquanto eu estou me congregando lá, Deus vai saber se eu vou permanecer ou não, porque esse assunto Lula está causando um certo racha, a bem da verdade. Mas Imagina. imagine, viu? Aí, veja, meu querido, o que aconteceu. Aí esse presbítero me mandou um vídeo, Lula dizendo textualmente, com todas as palavras, eu estou tendo relações com o diabo, eu estou falando com o demônio, eu fiz um pacto com Satanás. Aí você ouvindo essas palavras, mas realmente Lula falando isso, semelhante ao caso da sua tia que chorou com a montagem do Haddad jogando a Bíblia no chão. Aí Sim. prontamente eu respondi para ele, coloquei lá o link do meu canal do YouTube, onde eu peguei esse vídeo e coloquei o vídeo integral, o contexto em que Lula estava no movimento de negros na Bahia no ano passado, e Lula, já prevendo isso, eu acho que foi, ele disse, tinha um irmão evangélico no púlpito, ali no auditório, né? E disse, irmão fulano, daqui a pouco os bolsonaristas vão dizer que, dois pontos, olha a jogada aí, vão Aham. dizer que eu estou falando com o diabo, que eu fiz um pacto com o diabo, que eu tenho relações com o demônio, pois não é, foi dito e feito. Pegaram a Uhum. fala do Lula, cortaram direitinho, mas sinceramente é muita infantilidade, né? Aí eu mandei para esse presbítero e graças a Deus ele assistiu lá no pedaço que eu mostrei para ele e concordou que houve uma montagem. Então, isso já foi um sinal de que as mentes estão se mexendo conforme essa entrevista, essa pesquisa da Folha de São Paulo, não é verdade? Verdade. Milagres, milagre, né, meu irmão? Isso é um milagre. Agora, o grande problema, irmãos, das mídias sociais é quando você dá o enter e você atinge os seus grupos. Normalmente você não dá o é fake e manda de novo. Então, aquilo que você passou fake fica como sendo verdade. Por quê? É uma progressão geométrica, você manda para 10, que manda para 100, que manda para milhões, então você não tem como puxar. Então, essa é a grande força malévola É, que é tem um com efeito isso. cascata que eles já sabem que vai acontecer, por bem ou por mal, aquela semente, né, da discórdia foi lançada. E eu tenho aqui, pelo programa, sugerido o seguinte: bom, gente, para cada fake news dessa, comente ali embaixo, dê a sua opinião, ainda que você não tenha outra fonte, o link para mostrar que é mentira, pergunte para aquela pessoa onde ela pegou aquilo, de onde foi, em que contexto, em que local, a origem daquela matéria que ela viu, que demonstra que você está interessado na verdade. E, obviamente, não compartilhe, porque mesmo que a gente ponha embaixo, é tudo mentira, mas que compartilha, já vai divulgando, né, para mais milhares de pessoas adiante. É. Pronto, vamos aqui
a sexta pergunta. Eu estou entrevistando o doutor economista Tércio Carvalho, presbítero da Igreja Presbiteriana de Brasília. É Nova Esperança, a sua igreja? Eu esqueci o nome. É Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília. Ela é filha da Presbiteriana de Brasília. Ah, perfeito. É a IPB, né? Que tem a outra, Presbiteriana Independente, algo assim, né? Isso, é a A Igreja Presbiteriana propósito, do eu Brasil. cheguei a fazer parte uns 2 meses de uma presbiteriana, viu? Beleza. Isso foi no Recife, na época que eu estava até num conflito de igrejas, né? Naquela época, em suma, a gente vê tantas coisas na nossa igreja que a gente quer buscar, né? Um lugar melhor, onde seja mais bem acolhido e a verdade seja disseminada, vamos dizer, com menos interesses pessoais e partidários, né? Meu querido, além dos NEPTs, núcleos de evangélicos do PT, o Partido dos Trabalhadores criou neste ano o setorial interreligioso. Temos também a militância do pastor Paulo Marcelo Schallenberg, lá de São Paulo, além do pastor Ariovaldo Carvalho, também de São Paulo, e outros que desenvolvem um trabalho de conscientização sobre a esquerda no Brasil. Lembrando que o pastor Ariovaldo já fez parte de uma live nossa aqui do NEPT de Goiás, né, Núcleo de Evangélico de Goiás, e em breve pretendemos entrevistá-lo aqui no Bate-Papo Gospel. Você acha, meu querido presbítero Tércio Carvalho, que essas medidas são suficientes para combatermos o estigma, né? Lembrando que estigma o católico usa muito para designar as feridas de Cristo, né? Decorrentes dos pregos na cruz, né? Como aquelas feridas santas. Esse estigma que é sinônimo de preconceito, né? Que foi imposto sob o binômio Lula-PT dentro das nossas igrejas. Por aí nós estamos conseguindo combater. Acha que é o bastante, Tércio Carvalho? Então, meu irmão, eu vejo assim, eu acompanho o pastor Ariovaldo Ramos, ele já veio aqui na minha casa algumas vezes, já fizemos eventos aqui em Brasília, que ele era o nosso principal preletor, e ele é uma bênção, mas para o irmão ter uma ideia, ele ministra palestras há anos no Brasil, em todas as igrejas, não é? E com as posições dele, que são muito pela justiça social, e ele é um dos fundadores, se não fundador, do Evangélicos pela Justiça, e a narrativa toda dele é no evangelho puro e simples, de cuidar da viúva, do órfão. Isso incomoda muita gente nas igrejas, essa retórica. Então, pararam de fazer... Ele parou de ser convidado para as palestras. Tamanha é a perseguição e o ódio nas igrejas, e aí, independente se igreja pentecostal ou se igreja tradicional. Então, eu vejo com todo mundo que o pastor Ed René também é um outro arauto. Tem o pastor Antônio Carlos, que é o daquele Rio de Paz, lá do Rio de Janeiro. Isso, né? Antônio Carlos. Ele foi entrevistado pelo e a política. e falou maravilhosamente bem Excelente sobre o engano que os nossos irmãos pastores entraram em 2018 apoiando o presidente que está aí, não é? Ele teve que sair da igreja lá que ele cuidava do Deblon, porque ele tinha uma congregação na Rocinha, porque não deu mais para ele continuar na igreja e ser progressista, e pensar diferente. Não é nem ser progressista, é ser bíblico, né? É ser cristão. Ele não conseguiu seguir na igreja dele, né? Então, e saiu, e ele cuida de palestras. Então, isso é muito importante, né? Agora, eu estou participando, irmão, e nós no PT estamos sendo muito incentivados, eu incentivo aí, eu não sei como é que está isso aí. O Lula é preocupado exatamente com os evangélicos, né? Então, eu já tive... essas estratégias estão sendo mobilizadas, e eu queria, para quem não está sabendo ainda, existe um grande movimento para a criação dos comitês populares de luta, que o luta é um Lzinho do Lula, né? E em todo o Brasil, independente de raça, credo e cor. Mas está tendo um incentivo muito grande para os evangélicos criarem esses núcleos. Então, aqui em casa, um dos núcleos do Cruzeiro Velho, é na minha casa. Por quê?
para derrotar fake news, a gente tem que estar muito preparado. E aí tem os treinamentos na mídia, a gente tem uma série de treinamentos, tem uma cartilha que vem para a gente seguir. Então, essas ações são importantes, mas os núcleos de luta, a semelhança da igreja primitiva, que era nas casas, é um fogo no paiol também. O fato de Lula ser a favor de Israel quereria dizer que ele é contra, melhor, a favor da Palestina. Ele necessariamente deveria ser contra Israel? E a palavra de Deus, lá em Romanos 12, 8, nos ensina assim: no que depender de vós, tende paz para com todos. Exatamente. Esse é um ensinamento que serve para o Lula, serve para o presidente atual, serve para nós enquanto indivíduos, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho. Então, o Estado, o que acontece? Esse binômio Israel e Palestina, o evangélico no Brasil e no mundo todo, ele tem uma grande afinidade com Israel. Então, tudo que difere de Israel gera questão. Agora, eu disse o seguinte, quem teve o privilégio de acompanhar os primeiros anos do governo Lula, a primeira coisa que Lula fez foi comprar o Aerolula. A imprensa detonou. O que o Lula fez? Ele rodou o mundo todo. Ele foi no Irã, foi na Arábia, mas aí tem terrorista. Ele não queria saber. Ele queria o quê? Aumentar a nossa balança comercial. A balança comercial é o seguinte: eu vendo mais para fora do que eu compro de fora. Então, a diferença do que eu comprei porque eu vendi é a balança. É o que vai gerando riqueza para o nosso país, não é? Então, independente se é Israel, se é Palestina, se é o Estado, são povos que eu posso, organizados ou não, mas que a gente possa ter relacionamento comercial, diplomático, e que a gente tem embaixada, ou seja, já há relação diplomática. Por que não haver relação comercial também para o bem do povo pobre, né? E aí, lá para o final, nós vamos chegar a essas conclusões, que quando você sai vendendo o Brasil e o povo compra, a Arábia constrói aquelas BRs, né, que vem de muitos anos, essas empreiteiras há muitos anos fazem isso. O que o Lula fez foi potencializar, pegou as nossas empresas grandes, Odebrecht, OAS, todas as que já faziam rodovias, né, fora do Brasil, e botou esses caras, e era o que a gente tinha para vender, porque isso vem de tecnologia brasileira e vem de mão de obra brasileira, vem de nossa engenharia. Então, isso aí, o estadista, ele não pode, na geopolítica, por exemplo, quando o Lula foi perguntado acerca da guerra do Irã agora da Rússia com a Ucrânia, o Lula falou assim, simples assim: a minha guerra é contra a fome no Brasil. A minha guerra vai acabar quando todo brasileiro tiver 3 refeições por dia. Isso é ser cristão, porque eu nem sei se Cristo seria tão a favor de A ou B. Então, o que me causa muita admiração ao ex-presidente Lula é esse sentimento que ele tem, que é muito parecido com o que Cristo sentia. Ele sente a dor do pobre, ele sente a dor da viúva, ele sente a dor do esquecido, né? do forasteiro. Então, é muito legal isso. Então, eu quero aproveitar essa deixa e falar de algo que está circulando pelas redes sociais, que é exatamente essa, que demonstra essa ausência de ódio dele. O Lula não tem ódio nem contra os seus próprios opositores. Provou isso em 2 mandatos, né? Vencendo uma batalha renhida, né, de fake news. Na época não tinha internet como hoje, né? Mas foi muito boato, muita falsa informação. E agora estão divulgando aí um áudio daquilo que o Alckmin falava contra Lula, né? Coisas pesadas, tudo isso que os políticos aí estão dizendo a uma só voz. Aí eu associo isso a quê? Associo aquele que disse determinadas coisas, depois se arrependeu, né? E voltou. Porque política é um jogo que quem está aqui de fora não entende bem. E o gesto mais magnânimo disso tudo foi o quê? Lula tê-lo aceito como vice.
Ora, se o Lula fosse um radical esquerdista, se o Lula fosse um radical comunista, como dizem por aí, ele quereria, porventura, um vice que já o difamou, né? Já o agrediu daquela forma acidamente. Não é verdade, presbítero? É verdade, é verdade. E assim, o pastor Júlio, que faz parte do nosso grupo, ele tem uma assertiva maravilhosa. Você nunca vai às vias de fato com um irmão, quem quer que seja, no campo político. Por quê? As pessoas mudam e às vezes você perde o seu amigo, o seu irmão por 1, 2, 3 anos, desculpa, de convivência por conta de besteira, por conta de ódio. Então nós, enquanto evangélicos progressistas, temos que ser esse sal brando. Não podemos ser esse sal que salga e você tem que jogar a comida fora, né? Então a gente tem que ser o tempero mesmo, o azeite, estar azeitando e cada vez retirando dos nossos corações o ódio, né? Nós vamos ali para a feirinha aqui do Cruzeiro aos domingos de manhã para fazer bandeiraço, né? Já estamos fazendo as bandeiras lá, o núcleo do PT aqui. E a gente ouve dos carros Parabéns o pela pessoal. iniciativa, viu? Precisamos fazer isso a nível É, de Brasil. exatamente, ir para as feirinhas, né? Ir para as feiras e pegar esses espaços. A Em propósito, outras sempre que épocas, puder, faça um bannerzinho com o nome Núcleo de aham, Evangélicos do PT, para todo mundo ver que tem evangélico, né? Dentro do trabalhando, né? PT. Não, e trabalhando pesado, indo para a rua, mostrando a casa. Eu aqui na minha rua tem muitas pessoas que pensam diferente. Na Dilma, quando a Dilma foi caçada, eles paravam aqui na porta de casa, buzinavam, fazia buzinaço. Imagina. E quando o Provocando. Haddad perdeu, era uma procissão aqui para buzinar. E eu vou e boto uma bandeira, um banner do Comitê de Luta e boto a bandeira do Brasil. Aí o pessoal, os amigos falam, vocês Vamos são ver se muito. às 9 horas da noite, vamos ver se às 9 horas da noite, no dia 2 de outubro, eles vão aí lhe pedir desculpas. Tá, não, 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 mas eles estão tão assim, sem graça com a besteira que eles fizeram, mas os nossos pares pensam assim, nossos colegas, amigos até do PT falam, vocês são loucos, né? Porque o ódio está tanto que a gente pode ser metralhado aqui na porta de casa, né? Mas graças a Deus, mesmo a gente se expondo dessa forma, tem sido ao contrário. As pessoas passam, me chamam, eu vou atendo a porta. Você tem um cartãozinho aí? O que vocês fazem? É porque eu estou afastada da igreja tem anos. O meu marido ele gosta muito do PT, do Lula, mas nós estamos assim tristes e tal. Aí eu falo assim, não, a gente se reúne toda terça-feira e papapá, e ela começou a vir nas nossas reuniões e outras pessoas têm se aproximado. Então, o efeito é o contrário, né? Então, mas a vida exige da gente coragem, né, irmãos? Não tem como ser diferente. Para ser cristão, tem que ser corajoso. E para ser progressista e para ir contra esse sistema aí, tem que ser corajoso, tem que ter coragem, né? Que, em última instância, a gente tem que estar disposto quando você vai para a exposição. Meus filhos aqui na esplanada, correndo dos cavalos da PM, né, na época da faculdade. Então, tem que estar disposto a ser perseguido mesmo, não tem como. Né? Mas, então, irmão, com relação a essa questão, eu acho que o estadista ele tem que cuidar de tudo. O Estado tem que cuidar de todos, não é? Então, aí aqui para a gente encerrar essa E é parte, interessante essa sua observação, o Estado tem de cuidar de todos, porque alguns acham também que se o presidente for evangélico, ele praticamente tem de criar uma espécie de evangelicocracia, né, digamos assim, no Brasil, perseguindo as outras religiões, estabelecendo só o culto evangélico, semelhante ao Talibã, né, que cria aquela espécie de teocracia da marreta, né? A teocracia Exato. da marra. E não é assim, Sim, né? O estadista tem de ser laico, tem de ser respeitoso para com a liberdade de religiosa, liberdade de expressão. Mais uma vez, irmão, me lembra o Ed René, aqui em Brasília, uma vez que ele veio aqui, ele estava até com a Marina Silva acompanhando, e eu fui no evento,
E ele fala assim, foi num lugar, não foi numa igreja, não, foi num salão social aqui, ele fala assim, imaginem um país onde o presidente é evangélico, os ministros são evangélicos, e o primeiro escalão todo é evangélico, e tudo é evangélico. Aí ele dá uma pausa, a gente tende a pensar, seria uma bênção, né? Ele seria uma desgraça. Parece que ele até estava tendo uma profecia, uma antevisão, mas é exatamente isso. Ou seja, o cidadão, o estadista, ele tem que cuidar de todos, não é? Então, irmão, caminhando para o fim desse tema aqui, eu faço um contraponto entre os governos progressistas do Partido dos Trabalhadores e dos seus coligados com os governos liberais, não é? Então, quando a gente pegou o PIB em 53 bi, entregou ele em 386 quase bi, 400 bilhões, né? Quase 400 bilhões, isso é o estoque, irmãos, isso é o que foi guardado. Só que ao longo desse percurso, agora eu vou entrar numa coisa que é muito importante, da diferença dos governos progressistas e dos governos liberais. O Lula e os governos, e os ministérios, e os ministros, o Haddad era ministro, todos num mesmo pensamento, pensando no bolo, crescendo e sendo distribuído, enquanto vai crescendo, vai distribuindo para todas e todos. Exatamente. Pobre por rico, para todo mundo. Num governo liberal como esse que nós estamos agora, o que acontece? O dinheiro da nossa riqueza, da Petrobras, da Eletrobras, agora eles querem, vai para Wall Street, vai para a Bolsa de Valores, vai para os rentistas. Só rico se dá bem. Só rico se dá bem. Então, irmãos, é uma diferença muito grande. Porque os liberais, eles querem o Estado mínimo. O Estado mínimo é assim, deixa que o Estado leva telefone lá no Chuí, deixa que o Estado leva luz lá no Amazonas. O Estado não, a iniciativa privada. Então, só que o Estado ele tem que ser de um tamanho certo. Eu sou contra também o Estado mastodôntico, assistencialista. Eu sou eu sou a favor da livre iniciativa, sou empreendedor, sou empresário do ramo de TI desde 92. Então, tem que ser o mercado livre mesmo. E digo também para mais queridos e queridas que pensam, o PT é comunista, vai fechar as empresas, vai fechar a igreja, vai fechar... Só vai fechar, né? Ao contrário, na época do Lula, os bancos cresceram, a indústria cresceu, a indústria branca cresceu, a automotiva, os pobres foram incluídos no orçamento e cresceram também, né? E então, essa é a diferença. Um se preocupa com toda a sociedade e o outro preocupa com os amigos, com os colegas. Eu quero, mais uma vez, igual nós falamos agora do Alckmin, nós não podemos generalizar. Então tem pessoas de direita aí que fazem o bem? Sim, sim, sim. Vai em prefeituras, tem pessoas austeras, né? Então, a gente não pode generalizar. Mas o que eu estou dizendo é o que prevalece, né? É que quem é liberal deixa a teoria da mão invisível, né, do Adam Smith, lá do laissez-faire, laissez-passer, deixa que o mercado se regula. Deixando que o mercado se regule, irmãos e irmãs, vai bater muito pobre na nossa porta, que a gente não quer. Porque o Estado abandonou, deixou. Ele está na rua, está na sarjeta porque é preguiçoso, porque não trabalha, não quer trabalhar. Isso é que a gente fala. Normalmente a gente fala, mas não é verdade. Não é? A Leninha estava falando essa semana. Tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Se levou o barco, a vara, levou o rio. Se o cidadão não está com força, nem para segurar a vara de pescar. Exatamente, tirou tudo e quer que o cara tenha a mesma produção do cara que amanhece de manhã com um cafezinho reforçado, ovo com bacon, tudo pronto, todas as refeições. Eu não queria lhe responder lhe interromper nessa reta final, mas essa questão da vara de pescar me faz colocar essa comparação que fazem aqui. Dizem, lá nos Estados Unidos o trabalhador não tem tantas regalias como nós aqui no Brasil e vivem bem. Beleza,
bora deixar também o nosso salário mínimo igual dos Estados Unidos? Aí tira todas as regalias. Ora. Se você ganhar 5 mil reais, bora dizer assim, porque quando eu estive lá há 30 anos, não sei hoje como é que está, um salário mínimo comprava um carro usado. E aqui no Brasil, o salário mínimo não dá para comprar mais nem 4 pneus do carro usado que eu tenho em casa. Veja só a ironia. Então, não podemos comparar a economia americana com a nossa. Eu fui sindicalista, irmão, na década de 80, 6 anos, no Sindicato de Processamento de Dados. Foi um pouco antes do Fernando Henrique entrar. E o Fernando Henrique entrou com uma assertiva de que o aumento salarial gera inflação. E com essa assertiva, ele destruiu os sindicatos. E na minha época, ele destruiu os sindicatos. Lá nos Estados Unidos, há 2 meses atrás, eu estava vendo o presidente atual lá se congratulando com os sindicatos, que são fortes. Por quê? O trabalhador tem que ser forte, porque senão ele perde todas. Senão ele vai ser escravizado. Chegou a chegar no Brasil uma coisa que veio dos Estados Unidos, de fato lá, mas o sindicato, o cara ganha bem porque ele tem 15 minutos de almoço, ele tem 1 semana por ano de férias. Então, para pagar todo esse trabalho, ele ganha bem mesmo, ganha bem. Vai contratar uma babá lá, para você ver quanto é que é para você ter uma pessoa cuidando do seu filho. Tanto é que ninguém tem isso, assim, coisa de artigo de luxo mesmo. E lá nos Estados Unidos, os sindicatos são muito fortes. Aqui no Brasil, então, os sindicatos foram acabando e o golpe de misericórdia foi quando botaram o imposto sindical como opcional, e aí ninguém paga. Só que aí, quando o trabalhador precisa de um advogado, ele não tem, porque ele não tem mais o sindicato. Então, essa pessoa que falou isso aí, eu concordo com ela, em gênero, número e grau, mas são realidades muito distintas, não é? É a mesma coisa que você falar assim, o PIB do Chile cresceu 20 vezes, 20%. O Chile, o PIB dele equivale à Petrobras. O valor da Petrobras é o PIB Então, eu não posso pegar um país do tamanho de uma nação igual ao Brasil e querer comparar o nosso PIB, ou seja, para eu gerar... Tanto é que nós não estamos conseguindo gerar nem... O PIB estadual de São Paulo é maior que o do Chile, né? Exatamente. Não, a Petrobras, eu estou falando, a Petrobras, a riqueza da Petrobras, que é muito... Petrobras. É igual a uma empresa nossa. Então, quando você pega... cresceu, mas o que eles têm lá? Não é? Qual é Tem muito petróleo, tem muita coisa, tem que ir mais a fundo nas coisas. Então isso aqui é uma verdade que ela falou e concordo também. Perfeito, meu querido. É que nós ainda temos o Elvis Gospel e temos a reflexão bíblica, já são 4h30. É bom falar com você que você é um baú, né, de informações. Às vezes sou muito prolixo, irmão. E nós só temos mais 10 minutos do Zoom, né, nessa nossa terceira etapa da entrevista. Eu só para concluir a sua palavra aí, eu quero dizer que o Brasil tem características próprias que o Lula conhece muito bem, e durante 2 mandatos do Lula, o Lula não fez nada daquilo que os evangélicos temiam que fosse fazer. O Lula provou que dava e deu conta do recado. O Lula provou que ama a todos. O Lula provou que não ia e não vai perseguir igreja e credo religioso nenhum. Ele não vai perseguir nem os próprios inimigos políticos. Então, os nossos irmãos já têm que parar com essa história de fake news e trazer coisas sem pé nem cabeça. Essa é a mensagem direta. Meu querido, nessa etapa final da nossa entrevista aqui pelo Zoom, eu pediria as suas considerações finais e já deixando de antemão o convite para, em outras ocasiões, nós falarmos aí acerca dos evangélicos do PT, não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. Eu quero mandar um abraço para os seus irmãos do NEPT, do Cruzeiro. Eu só me lembro do Hudson, não sei se era a Georgina, aquela que estava fazendo uma live dos Estados Unidos.
Parece Sim, que tinha um goiano, de Goiânia, José Goiano, né, sim, aquele que foi o anfitrião da reunião. Um abraço sim, para eles. A tá bom. pastora Val, né, que é uma das Sim, coordenadoras do NEPT-DF, e mais alguém sim. aí que você queira mandar um alô nessas considerações finais. Então, meu irmão Joaquim, eu agradeço muito o convite. Confesso que eu participo às vezes, mas não como entrevistado. É a primeira vez que eu participo como entrevistado, mas eu participo como Parabéns. intermediador de uma, às vezes, substituto na resistência contemporânea. Eu vou mandar até um grande abraço para o Gilbert Martins, que é o professor nosso, grande É de amigo, Tocantins, aquele de canal, né? Tocantins, Ah, de vez em quando maravilhoso. acompanho. Grande amigo, a Leninha, minha esposa, hoje ela já fez a live das 8h30 da manhã, que é uma live que tem das 8h30 da manhã e vai até às 10, pouco lá, né, no Resistência Contemporânea, e ela, como por ser evangélica e ter Diariamente essa... ela faz Não, a convite. aos sábados, às 8h30 da manhã, todo sábado, Ah, já tem alguns meses. vou acessar. E é uma bênção, tem um público bom, sabe? Depois que passa, assim, 2, 3 horas, 10, 15 mil pessoas já viram e é bem, bem legal. Mas mandar um abraço, então, para o meu pessoal aqui do Com Cristo, né? E rapidamente, o Com Cristo é um grupo de evangélicos progressistas desigrejados que se encontravam na Praça dos Três Poderes ali, da época que o Lula estava preso ainda, e que acabou sim irmanando na tristeza, no sofrimento, e reconhecendo, eu sou evangélico. É a Egilda mesmo, que vive hoje nos Estados Unidos. Mandar um grande abraço, Egilda, da onde você estiver aí, continua orando por nós aqui. Triste, ela usava uns disfarces para ir para lá, para a Esplanada, se juntou a nós nessa época, né? E aí fomos juntando, e é um grupo que deu liga, e é um grupo hoje de pessoas, de crentes, não crentes evangélicos, católicos, restaurados. Então, estou mandando um abraço para todo o grupo Com Cristo, mandar um abraço para o Jeter, grande amigo do NEPT-DF, e um grande abraço para o Tobias, que é uma das lideranças lá do MTD, aqui do Distrito Federal, que tem um trabalho lindo ali no Sol Nascente, maravilhoso. E dizer que, para a gente, para fechar, só mais uma coisa antes de fechar total, que é o seguinte: o evangélico, nós evangélicos, por termos uma vantagem comparativa, porque nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, costuma-se, aí não, não vou poder ficar só nos evangélicos, aí os cristãos, do modo geral, têm assuntos, não vou dizer que eles são, mas que eles não são tão, assim, eles não influenciam tanto a vida do brasileiro. A pauta nossa tem que ser a economia. Está aumentando a fome, o preço do feijão, o preço da carne. Existem outras pautas que são importantes, Secundárias. mas não são tão importantes quanto essa. Então, que a gente não dê tanta ênfase. E aí vem o fake news. Vou dizer uma só para não dizer as demais. A questão do aborto. Uma das coisas que afetam muito a imagem do Lula, do PT, é porque é a favor do aborto. Assim, o PT, eu estou no PT desde 19, eu sou filiado desde 1985. Então, conheço o estatuto de trás para frente, de pé para cabeça e tal. O que acontece? Primeiro que tem várias tendências, várias linhas, e a gente é a favor, eu particularmente, da descriminalização do aborto. Por quê? Porque aí o Estado pode interferir na sociedade. Vou citar só um caso. Uma criança de 12 anos, enterrando o feto junto com a coleguinha, foi pega e foi para a justiça, né? E aí a justiça... E aí a promotoria, a procuradoria pedindo R$8.000 de indenização pelo crime, né? Aí a pessoa que estava julgando falou assim, correto,
eu quero ver onde é que está o progenitor. Quando foram atrás do progenitor, era um cara da alta sociedade que andava de moto, que pegou a menininha e engravidou. Olha só. O que é normal, mas é normal. Mas ninguém pensa é mais ou menos igual a mulher adúltera lá. Cadê? Ela tolerou sozinha, né? Mas então é isso, irmãos. Então, por que a criança está enterrando o feto? E o fato de eu ser contra o aborto não vai impedir que essas coisas aconteçam, ao contrário, quando a coisa é proibida. Agora, se você imagina a descriminalização, no sentido em que o Estado te ampara, o SUS te recebe, você fala, para com isso, vem aqui, e você... Ah, mas eu não tenho condição de criar, de ter essa criança. Não, mas eu já tenho aqui uma rede que vai cuidar da sua criança. Eu tenho gente para dar... Muita gente querendo adotar, então já bota na esteira. Ao invés das famílias adotarem a criança depois que nasce, já adota na barriga da mãe. Ou seja, dá para fazer muita coisa, não é? Então, esse é só um dos assuntos que mais uma fake news pesadíssima que vai muito contra o PT e o Lula. Por quê? O Lula é a favor do aborto. Então, é igual o Lula ladrão, isso virou um mote, um jargão. Só, queridas e queridos, é mais uma mentira que a gente tem que ter cuidado. E checar e escuta. O PT é a favor deliberado do aborto? E aí a gente faz essa interrogação para os outros temas também polêmicos que a gente tem aí, o kit gay, essas coisas, essas falácias todas que foram tão propaladas e que, quando foi ver, eram mentiras mesmo. Acaba tirando o foco dos problemas principais do Brasil, né? A fome aí se alastrando, o desemprego aumentando, e a gente discutindo praticamente sexo de anjos, né? Pautas morais, que são importantes. Eu acho que são importantes. As pautas morais são importantes, mas tem que ser discutidas no Senado, na Câmara e nas igrejas também. Mas as questões, assim, a opção sexual e tudo mais, são coisas pessoais, que afetam a pessoa. Então, a gente tem que pensar nessas questões também, mas tem que pensar nas coisas que afetam o Brasil. Meu querido, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, irmão, e Deus te abençoe. E depois que você terminar, eu já estou dispensado daqui, né, querido? Perfeito. E aí a gente troca figurinha depois para eu te passar. Agradeço a audiência de todas e todas, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja nos ajudando a melhorar a nossa fala com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, com todas as pessoas que nos cercam, não só com as pessoas que são boazinhas, mas com todas as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Amém. Agradecemos ao doutor e presbítero Tércio Carvalho, da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, Distrito Federal, e até a próxima ocasião, se Deus quiser, meu querido. Muito grato, Deus lhe abençoe. Até a próxima. O crente e a política.